Eu escrevi um texto hoje com o título O Amor Esfriará. Esse texto deve sair amanhã, publicado no Guia-me, que é um portal interdenominacional, um portal que está aí na rede mundial dos computadores. Eu já escrevo lá há muitos anos. Toda semana tem texto novo lá. E eu começo o texto da forma como eu quero começar essa reflexão. Por esses dias, vocês que acompanham aqui o Palavra de Quarta, sabem que nós tiramos alguns dias para descansar, férias, e literalmente eu me desconectei de tudo. Eu deixei apenas o meu celular, e neste celular eu cheguei a dar um atendimento, caso alguma ovelha, algum irmão daqueles que eu pastoreio precisassem de algum socorro, alguma ajuda, alguma oração. Então esse canal foi o único que eu mantive. Mas TV, canais fechados, plataformas, nada disso eu acessei. Porque de fato eu queria me desligar e me desconectar. Aí nós voltamos, e aí você tem um monte de atividade para colocar as coisas em dia, mas eu segui no modo férias, sem me conectar com nada. Aí, ontem à noite, saí para fazer uma visita, juntamente com a Regina, com a minha esposa, e na visita eu fui perguntado: pastor, você está sabendo das professoras que foram atacadas? Aí eu, não. Pastor, você está sabendo do juiz que agredia a sua esposa? Eu falei, não. E o tema do meu texto, O Amor Esfriará, é justamente refletindo sobre a multiplicação de iniquidade e de pecado que resulta no esfriamento do amor, texto esse profético dito por Jesus em Mateus capítulo 24. Bom, aí eu fui atrás das informações, eu fui atrás das notícias, eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo. E é assustador. A história das professoras ali em São Paulo, 4 professoras foram esfaqueadas por um aluno de 13 anos de idade. Uma já veio a óbito, já faleceu, não resistiu. E uma outra, eu li uma frase dela que é perfeitamente compreensível. Ela diz assim, eu não me vejo mais em sala de aula. Eu acho que eu também não me veria de sofrer uma agressão dessa. E quando você vai buscar estatísticas a respeito dos professores no Brasil, é uma das categorias que mais tem sofrido doenças emocionais, depressão e síndromes de pânico, de medo, fobias, por conta das ameaças, por conta do ambiente hostil, perigoso, ameaçador em sala de aula. Bom, aí eu fui atrás da segunda notícia, a do juiz que agredia a sua esposa. O juiz Valmir Maurici, 42 anos, juiz na 5ª Vara Civil ali em Guarulhos. E aí com filmagens que foram gravadas em outubro de 2022, portanto recente, ano passado. A esposa o denuncia, manda para a imprensa. Ele é acusado de agressão física, sexual e psicológica. E tem vídeos. Nos vídeos, quando a gente acessa e assiste, porque ontem quem me perguntou já mostrou o vídeo para mim e eu assisti o vídeo inteiro. O vídeo é deprimente. Então o vídeo tem pontapé, empurrão, agressão verbal, estarrecedor. Que no caso a vítima, a esposa, gravou com o celular dela. Eu estava vendo a reportagem, eles casaram em 2021.
2021, 2022, nós estamos em 2023. Pensa no que durou esse casamento. Na reportagem e no texto que eu li, é dito ali que os primeiros 6 meses de casamento foi tudo lindo. Aí começaram as brigas, se intensificaram e todo esse abuso que a esposa relata vem a público e ele está sendo acusado de tudo isso. Não foi julgado ainda, não tem uma conclusão, mas todas as reportagens narram tudo isso. Obviamente a defesa dele diz que é tudo mentira, que não é nada disso, e ele acusa a mulher também de roubo qualificado, que quando ela sai de casa, ela levou um cofre da família. Ela conseguiu, perante a lei, medidas protetivas, portanto, ele não pode se aproximar dela, nem dos pais dela, enfim, está nesse pé a situação. Mas quando você assiste o vídeo, é assustador. E aí eu fiquei pensando, poxa, alguns dias apenas que a gente tirou para descansar e eu tive a decisão de não acessar imprensa, veículos, nada disso, e as coisas não param de acontecer. É diariamente. São tragédias, são caos, são barbaridades que vão acontecendo diante dos nossos olhos e nós vamos sendo, como seres humanos, nós vamos sendo dessensibilizados, perdendo a sensibilidade para tanta tragédia que insiste em se tornar comum diariamente nos nossos dias. E a palavra comum eu faço questão de colocar entre aspas, para você não achar que eu acho comum tudo isso. Nós vivemos num contexto de sofrimento. A pergunta é, o sofrimento, ele terá ou está tendo a palavra final nas nossas vidas? Não. O apóstolo Paulo diz que não. O apóstolo Paulo não concorda com essa conformidade que setores da sociedade tentam colocar e enfiar na cabeça de muitos de nós, que o sofrimento está aí, que é assim mesmo e que não tem jeito. Abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Eu vou ler apenas um versículo para nossa reflexão. É o versículo 18. Olha o que Paulo diz aqui em nome de Jesus. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém? Fecha os olhos, ora comigo. Senhor, glorificado e exaltado é o Teu nome. Eu te agradeço, Pai, porque a Tua palavra, ela tem sido atual na minha vida e eu não tenho dúvida que ela tem sido atual na vida de bilhões de filhos Teus, de cristãos espalhados no mundo inteiro. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos traz conforto, consolo e esperança diante desse quadro que a gente tem enfrentado e vivido. Obrigado porque a Tua palavra nos aponta um caminho. Nos ajuda, Pai, nos defende nessa caminhada. Fala conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A carta de Paulo aos Romanos é considerada pelos mais brilhantes teólogos de todas as gerações, de todas as escolas, de todas as linhas de interpretação no mundo inteiro, como o maior tratado teológico sobre a questão da salvação e da graça. Paulo, de fato, ele conseguiu sistematizar muitas lições que se tornaram perenes, que se tornaram sólidas em todas as grandes escolas de teologia, nas muitas igrejas, nas várias denominações, uma vez que Paulo
é texto inspirado, é texto reconhecido, é texto que faz parte do cânon sagrado. Então, a carta de Paulo aos Romanos tem toda essa categoria, tem toda essa classificação e nos traz ensinamentos. Aqui no capítulo 8, esse versículo é uma conclusão de aspectos da salvação que Paulo vem tratando nos capítulos anteriores. E quando ele fala, portanto, o que eu penso, na verdade, ele está concluindo o final do versículo 17. Se você não fechou a sua Bíblia, acompanha aí, olha que interessante o final do versículo 17. E se filhos, se somos filhos de Deus, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. O que Paulo está dizendo é sofrimento e glória, eles andam juntos, eles não têm comunhão, mas eu e você, nós vivemos esse paradoxo, nós vivemos este conflito, nós vivemos esta disputa diária. Nós enfrentamos sofrimento, mas nós temos a expectativa de uma glória por vir, de uma glória que nos foi prometida. E isso faz toda a diferença para a gente. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Porque se eu enxergar e olhar para os sofrimentos que eu estou enfrentando, você aí na sua casa, olhar para os sofrimentos que você está enfrentando e limitar a sua visão ao sofrimento e tirar da equação Jesus Cristo, então a chance, as probabilidades de que você seja totalmente dominado por doenças emocionais destruidoras são chances muito grandes. Pastor, então se eu estou em aliança com Cristo, eu não vou sofrer doenças emocionais? Não é isso que eu estou falando. Cristãos também adoecem. É só a gente olhar para alguns personagens bíblicos, como Jó, como Elias, períodos depressivos, como Ana no templo, e a gente vai ter muitos personagens, grandes homens, que só faziam o bem, mas enfrentaram enfermidades e lutas emocionais. Então não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que se você for querer encarar os sofrimentos da sua história, da sua vida, e olhar limitadamente para eles, sem a presença, sem a confissão, sem a submissão a Cristo, a luta será inglória. Mas Paulo está dizendo aos Romanos, aqui no verso 17, que se nós sofremos juntos com Cristo, nós também seremos glorificados, nós também venceremos, nós também viveremos juntos com Cristo. Então, o sofrimento na minha vida, ele está colado à minha expectativa de glória. O peso de glória. C.S. Lewis escreve muito sobre essa expressão bíblica, o peso de glória. É glória, mas é um peso. É um peso, mas é glória. Existe toda uma construção gramatical na explicação que o Espírito Santo oferece para mim e para você. E aí, Paulo traz essa conclusão do verso 18. Porque eu, Paulo, porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aqui Paulo está dando o segredo pelo qual ele, apóstolo Paulo, não se rendia, não se entregava, não caía diante dos sofrimentos na sua vida pessoal.
É muito interessante que quando Paulo começa falando, eu tenho para mim, eu considero que os sofrimentos do tempo presente, essa simples expressão de Paulo, ela quer dizer que sofrimentos fazem parte da história, sofrimentos nos acompanham no nosso dia a dia, sofrimentos todo ser humano passa e enfrenta. Ele não está falando quando eu sofrer. Vocês que não têm tanta sorte que estão sofrendo. Não. Ele é abrangente, geral, ele fala com todo mundo. Portanto, eu considero que os sofrimentos do tempo presente, e essa expressão do tempo presente era presente lá para ele, presente para o próximo século depois dele e presente no nosso tempo, no nosso século, na nossa história. O conforto que Paulo passa é que estes sofrimentos que eu e você sofremos, pelos quais a gente chora, a gente se desespera, a gente fica aflito, a gente perde a calma, a gente perde a paciência, por vezes a gente vacila na fé, a gente questiona se Deus está ou não ouvindo a nossa oração, sentindo a nossa dor, se Ele está incomodado com toda a destruição que está acontecendo com a gente. Então, os sofrimentos do tempo presente, plural, sofrimentos de toda ordem, de todo tipo, para todas as pessoas. Então, Paulo ele dá essa dica, os sofrimentos do tempo presente, aí ele diz, não é que não podem ser comparados, não são dignos, eles não têm dignidade, não dá para comparar com a glória que há de vir e que será revelada em nós. Incomparável aqui é incomparável. Incomparável aqui para mim é assim, usando ainda a metáfora da praia. O Joca, ele, juntamente com o Theo, e juntamente com a Bela, os 3 netos, eles até tentaram fazer castelinho de areia. Mas olha, deixa eu te falar, o castelinho de areia deles não passou de 20 centímetros de altura, é bem pequenininho, mas é um castelo de areia. Eu diria que os sofrimentos presentes, quando Paulo fala que não são dignos de serem comparados, seria como o castelinho de areia que a Bela, o Joca e o Theo tentaram fazer na areia da praia, comparado ao Monte Everest. O Monte Everest é a glória que há de ser revelada em nós. Não tem comparação, não dá para comparar, não tem dignidade nessa comparação. Pastor, mas você não sabe o que eu estou sofrendo. Então, eu não sei o que você está sofrendo. E você não sabe o que eu estou sofrendo. E eu e você não sabemos o que os demais dessa transmissão estão sofrendo e aqueles que vão assistir depois, o que eles estão sofrendo. Quais são as dores? Quais são as angústias? Qual é o volume de lágrimas que essa gente, que nós estamos vertendo e derramando de tempos em tempos? Portanto, os sofrimentos do tempo presente não dá para comparar com a glória que nós aguardamos, com a glória que nós esperamos. Paulo ele foi tão direto nessa comparação, ele disse que não é digno de comparação, mas ele comparou. Mas ele nos oferece uma figura poderosa e consoladora. O que fortaleceu Paulo no ministério dele era olhar para essa glória que foi prometida, para saber que as tribulações pelas quais nós passamos, elas não são para comparar com a glória que será revelada, que será entregue, que será dada a cada um de nós. Portanto, glória e sofrimento andam juntos nessa vida.
Aí eu faço duas comparações apenas. O sofrimento é temporário. A glória prometida na palavra é eterna. Sabe o sofrimento que você está passando aí? Pastor, eu estou com uma doença há 20 anos, há 30 anos. Pastor, eu estou cuidando dos meus pais há 40 anos. Pastor, eu estou enfrentando uma doença que ninguém sabe. Eu ainda não contei para a minha família. Pastor, eu enfrento um problemão, que é um escândalo na minha família, eu não posso contar para ninguém. Ai, pastor, eu tenho um drama ministerial. Eu sofro uma angústia, um trauma de infância. Parece que isso nunca terá fim. Paulo está dizendo que os sofrimentos do tempo presente, portanto, os sofrimentos dessa vida e dessa terra, eles são temporários. Por mais que pareça que eles estão demorando, eles têm uma data limite, eles vão cessar, eles vão acabar em nome de Jesus. Mas a glória prometida não é passageira. A glória prometida que será revelada a nós, em nós e através de nós, ela é eterna. E muitos já estão vivendo esta glória aqui nesta terra. Muita gente tem experimentado transformações, muita gente tem enfrentado sofrimentos sem se render a quedas emocionais. Muita gente está conseguindo sorrir no lugar de chorar, porque o Espírito Santo lhes tem dado consolo, conforto e capacitação. E aí a gente olha para essas pessoas, conhecendo e sabedores que somos dos sofrimentos de algumas dessas pessoas, e a gente pergunta: como é possível? Como essa pessoa pode sorrir tanto? Como essa pessoa pode encarar a vida de forma assim tão positiva? Só tem uma explicação: é a presença do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, e as promessas de que uma glória eterna está em curso. Ela será dada definitivamente na aparição do Filho do Homem nas nuvens do céu. Mas essa glória, o reino de Deus chegou a vós, ela já pode ser compartilhada hoje, agora. Portanto, sofrimentos são temporários, mas a glória é eterna. A segunda comparação que eu faço: sofrimentos nós sentimos, a glória nós imaginamos. Você vai me desculpar, mas eu preciso recorrer aos meus netos de novo. É fantástico quando você vai acompanhando o desenvolvimento da criança. E eu sei que eu sou um avô privilegiado porque eu posso vê-los quase que diariamente. A graça, a criatividade, a capacidade de imaginação deles é algo assim fenomenal. Os argumentos, as falas, você fala: caramba, é um anão, não é possível. Mas a imaginação deles. Uma das coisas mais belas, um dos talentos e dos poderes mais belos que Deus deixou para o ser humano foi a capacidade da imaginação, da criatividade, do talento. Nós criamos coisas, nós criamos ciência, tecnologia, descobrimos, desvendamos, pesquisamos, estudamos, nós inventamos palavras. A gente faz coisas que você fala: caramba, como é fantástica a raça humana. Óbvio, quem criou? O Deus Criador, o Deus que é infinitamente criativo e imaginativo. Portanto, o sofrimento a gente sente na alma, sente na pele, sente nos poros. Em algumas fases, a sensação é tão forte que a gente acha que vai morrer, que a gente acha que não vai suportar e não vai aguentar.
Mas aí a gente pensa na glória, e a gente imagina a glória, a gente imagina o Cordeiro, a gente imagina o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores aparecendo nos ares e nos levando definitivamente para morar com Ele. Isso é glória eterna. Portanto, foi aprendendo tudo isso que um homem chamado Charlie Wedemeyer, ele conseguiu viver e conviver com o seu sofrimento. Charlie, ele era um cara bem-sucedido. Ele vivia bem, era um cara de uma boa vida, casado com uma boa e linda esposa, bem-sucedido na sua carreira profissional. Ele era professor secundário e técnico de futebol americano. Até que um dia ele sentiu uma fraqueza numa das mãos. Só que essa fraqueza foi esquisita, foi diferente, foi acentuada, algo que ele nunca tinha sentido. Foi ao médico. O médico examinou, fez exames, diagnosticou, e ele foi identificado com ELA. ELA é esclerose lateral amiotrófica, ou seja, é uma doença que começa numa região do corpo e é uma doença muscular degenerativa, vai enfraquecendo e acabando com a função de muitos órgãos do corpo. O médico dele foi muito claro para ele. O médico dele chegou para ele e falou: olha, não tem como, nós vamos fazer tratamentos paliativos e você vai ser assim, você vai começar a enfraquecer, você vai piorar, você vai ficar incapaz e a morte é muito rápida. Então o médico mandou a real. Ele saiu dessa consulta, desses exames, abalado, lógico, e foi seguindo a vida. E, de fato, passou um ano e ele foi piorando dia a dia, semana a semana, mês a mês. Até que duas coisas aconteceram. A primeira, ele passou a usar um pequeno respirador. E esse pequeno respirador o ajudava bastante na sua capacidade. E a segunda coisa foi a coisa mais importante. Ele conheceu a Jesus Cristo e se rendeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Desde o diagnóstico dele, Charlie Wedemeyer, ele ainda viveu mais de 20 anos. E ele, juntamente com a sua esposa Lucy, eles viajaram intensamente todo os Estados Unidos, influenciando, impactando casais com o testemunho deles. O cara era para ter morrido lá no primeiro ano, segundo ano no máximo. Ele veio a falecer em 2010. E ele foi levando a palavra, ele foi levando o testemunho dele. Nesses mais de 20 anos, logo no começo, o quadro dele já ficou crítico. Ele não andava, ele não falava e ele não respirava sem a ajuda da Lucy, da linda esposa dele. Para ele se comunicar nos locais que ele ia, ele dependia de fazer sinais para sua esposa e ela interpretava e comunicava para as pessoas. Ele ouvia. Se ela comunicava alguma coisa errada, ele cutucava ela e corrigia. Mas a sinergia, a harmonia entre os dois, a empatia entre os dois era incrível. Então ela entendia tudo que ele falava através dos sinais deles. Era um sinal pessoal, não era língua de sinais. A locomoção dele, ele dependia dela. Ela dirigia, ela empurrava a cadeira de rodas dele. Enfim, foram mais de 20 anos. O Charlie, ele decidiu
a partir de Cristo, que ele não se renderia à sua enfermidade. E tinha uma frase dele muito legal. Tinha uma frase dele que ele falava, soltando pequenos gemidos, e a sua esposa traduzia para as plateias. Ele dizia: é inescapável, é impossível fugirmos e evitarmos a dor e o sofrimento. E eu diria que essa primeira parte da frase dele é a primeira parte do versículo 18 do capítulo 8, nas palavras de Paulo. Eu tenho para mim, eu considero que os sofrimentos do tempo presente, Paulo está admitindo, todos nós temos sofrimentos. E aí Paulo continua: eles não são para se comparar com a glória que será revelada em nós. E o Charlie continua a frase dele. Primeiro ele diz: é inescapável, não dá para fugir, não dá para evitar a dor e o sofrimento ao longo de uma vida. E aí ele termina a frase dele dizendo assim: todos nós temos que decidir e escolher se nós vamos viver infelizes ou se vamos acreditar, se dedicar e se a gente vai se entregar para viver o melhor e o máximo da vida que Deus nos dá. E aí? Tem sofrimento aí? Eu sei que tem. Todo mundo tem. Tem sofrimento aqui. Tem sofrimento em todas as casas. Tem sofrimento na vida de todas as pessoas. Mas as palavras de Paulo me trouxeram consolo quando eu preparava essa reflexão. Os sofrimentos presentes, eles não são dignos de se comparar. Tem sofrimento aqui, tem sofrimento aí, mas os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória de Cristo revelada em nós, ainda em parte nessa vida, mas será revelada plena e completamente na vida eterna. Que você siga firme na sua caminhada, que você siga com fé, orando, jejuando, confessando e confiando na graça do Cordeiro. No tempo dele, na forma dele, do jeito dele, ele muda histórias, ele conclui ciclos e ele nos coloca em novos desafios. Que Deus guarde a sua família. Tem sofrimento aí, mas eu sei também que tem bênção aí. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe.